Hora de chamar o professor Ricardo Caldas, nosso comentarista, que está lá em Brasília. Professor, boa tarde. Quando a gente vê essa peça aí, a LDO entregue no Congresso, a gente tem inflação prevista de 3,5%. Isso é um sinal de que o governo está acreditando numa recuperação econômica ou não? Qual que é a sua análise? Boa tarde, Braga. A minha análise é que ainda há uma expectativa positiva. O governo fez uma estimativa conservadora de crescimento econômico, em torno de 2,5%. O mercado tem trabalhado com uma expectativa de crescimento de 3% para esse ano, ou até um pouco mais. Mas como nós não sabemos qual será o efeito e a duração da pandemia, o governo optou por uma projeção mais conservadora. Da mesma forma, essa projeção da inflação é mais, eu diria, uma mostra que o governo está comprometido com o combate à inflação e que não vai deixar que ela saia do controle. Como nós sabemos, em março, a inflação deu um repique, ficando um pouquinho acima da meta. Então, o governo está mostrando que ele quer retomar esse controle, né? Não vai deixar a inflação sair do controle e quer recolocá-la dentro da meta. Quanto ao déficit público, não há nenhuma novidade, até porque com a pandemia os gastos tendem a se acelerar e esse ano acredito que não será diferente. 170,5 bi. Isso é a previsão de prejuízo, né, de déficit nas contas públicas. Isso prejudica investimentos pensados pelo governo? Quanto maior é o déficit, né, menor vamos dizer assim, é a sobra de recursos, né, que você tem para novos investimentos. Lembrando que no ano passado nós tivemos uma oportunidade para discutir novos impostos, uma reforma tributária. Infelizmente, essa oportunidade foi perdida. Nós já poderíamos estar com uma situação fiscal melhor esse ano. E agora, esse ano, eu diria que com a pandemia, né, voltando, né, com essas novas cepas e tudo, eu diria que é muito difícil reverter essa situação, porque com certeza serão necessários mais gastos, seja para o auxílio emergencial, como já surgiu, seja para futuros gastos que certamente surgirão ao longo desse ano relacionados à Covid. Então, o déficit fiscal pode ser algo em torno de 170 e pode até ultrapassar esse valor também. Professor, para a gente encerrar, salário mínimo tem um aumento aí de R$ 47. Aí tem gente que reclama, diz que é pouco, tem gente que fala que é muito, porque o salário mínimo vai puxando tudo atrás, né? Sim, mas por outro lado é importante que nos últimos tempos, nos últimos anos, tenha havido uma política de valorização do salário mínimo para que ele tenha um poder de compra maior. Então, apesar de que ele acabe gerando esse efeito multiplicador que você mencionou, eu acho que é importante também manter essa política de valorização do salário mínimo para que aqueles que recebem esse valor, que não são poucos, né, uma parcela significativa da população economicamente ativa no Brasil, sinto que podem ter acesso a um conjunto mínimo de bens, a uma cesta mínima de bens. Perfeito. Professor Ricardo Caldas, muito obrigado pelo senhor, um bom fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Um abraço.